A UGT acusa o Governo de só querer discutir medidas laborais. Na opinião de João Proença, o Governo não acrescentou nada sobre competitividade na reunião de ontem da Concertação Social. Já a CIP considera que os sindicatos não podem vir destruir todas as propostas e salienta que o Fundo de Garantia de Indenizações pode ser um guarda-chuva. Quando os sindicatos hoje vêm logo destruir a proposta, não querendo tampouco melhorá-la como deveria ser a sua obrigação. É errado na minha perspectiva porque, por outro lado, quando as empresas, pelas razões que aqui hoje também analisámos, chegam ao fim de vida e não têm dinheiro porque não conseguem cobrar as faturas que emitiram, o Estado não lhes paga a tempo e horas e as empresas vêm-se com as tesourarias sem possibilidade de pagar as indenizações dos trabalhadores que por essa via, pelo encerramento das empresas, ficam desempregados, os sindicatos nessa altura, e muito bem, sabem gritar a sua indignação porque os trabalhadores ficaram desempregados sem qualquer indenização. Aquilo que se está a fazer é, no mínimo, garantir um valor de indenização, isto é, se chover, há um guarda-chuva. José Guia, a propósito desta reunião da Concertação Social, o Governo aparenta estar disponível para reduzir alguns custos de contexto, mas para já ainda não há medidas concretas, embora haja apelos da CIP e da CCP para verem nomeadamente a tarifa da eletricidade e também o custo dos combustíveis. São coisas diferentes. Primeiro, a questão social ligada à contratação coletiva e à história dos despedimentos. Depois, o problema dos custos de contexto, em que as empresas são obrigadas a funcionar, onde entra o preço da energia. Como? Bom, vamos ao aspecto da energia, se quiser. É espantoso que o Governo se permita, a ser verdade aquilo que eu ouvi, que se permita garantir a possibilidade de intervir ao nível dos custos da energia, visto que as empresas que exploram a energia neste país, recordo que temos um mercado aberto, pelo menos o mercado ibérico, e já há empresas espanholas a distribuir energia aqui em Portugal. Como é que o Estado pode intervir no preço da energia? Nesta questão da energia há um pequeno pormenor, há o pormenor das tais energias renováveis. As pessoas já sabem, isto tem sido dito por muita gente, a aposta do país nas energias renováveis foi uma aposta política. Não vou discutir agora a bondade ou não da proposta e nem é o caso agora. O que quero falar é dos custos que isso tem representado para o conjunto das empresas. Porquê? Porque quer os investimentos iniciais, quer os investimentos de exploração das empresas que produzem esse tipo de produtos, esse tipo de equipamentos para produzir energia sob a divisão alternativa, porque a mais alternativa de todas é a água, são as hidráulicas. E eu lembro-me que ainda há muito pouco tempo, há muito poucos anos, foi suspensa a construção de uma barragem no norte do país, depois de investimentos de muitos milhões. Enfim, isto é um parênteses. O investimento nessas energias renováveis tem sido feito à custa da compra pela empresa distribuidora, pela EDP, de energia a custos muito superiores àqueles que resultam da produção hídrica. Esses custos têm funcionado, não têm sido repercutidos nas faturas das pessoas, dos consumidores, por razões evidentemente políticas, talvez também económicas, mas a verdade é que esses custos existem, estão lançados na contabilidade da EDP e um dia nós temos todos que o pagar. O argumento na altura foi de que era um risco muito grande de investir em energias renováveis, não se conhecia muito bem, não sei como. Na opinião da CIP já não é um risco assim tão grande? Não, claro que não é nenhum risco. A questão toda é que não se pode optar por uma política que privilegie, com a exclusão das outras, as energias chamadas renováveis, que ninguém sabe muito bem o que é, mas enfim, o conjunto dos cidadãos não sabe muito bem o que isto é. E eu também não vou agora aqui perder tempo a explicar. Quer dizer que há uma fatura por pagar muito grande, muitos milhares de milhões, que nós teremos que pagar, que resultou da opção por essa fração das técnicas de produção de energia. A solução do país, dizem os técnicos, dizem todos os especialistas, poderá e deverá passar pela utilização de um mix, de uma mistura inteligente de energia hídrica, das tais renováveis do vento e das marés e não sei o quê. As marés estão em fase perfeitamente experimental.
e de outras permita-me origens. abrir aqui também um pouco o diálogo com sem isso, o eu Tavares desculpe Moreira. lá só para terminar, sem isso, e da nuclear, sem isso, nunca mais sairemos desta malha, deste enredo, e as empresas continuarão a pagar energia mais cara que os seus concorrentes. A competitividade passa por aqui também, é um dos fatores. E o país não vai conseguir resolver nada, porque continuamos presos a idealismos e a fábulas relativamente à perigosidade para a sociedade da utilização de certos tipos de energia. Tavares Moreira, ia perguntar-lhe, o Governo tem alguma forma de poder reduzir estes custos de contexto para as empresas, tendo em conta que estamos a falar de mercados liberalizados? Quais custos como o da da energia? eletricidade? Eu subscrevo em grande parte as considerações feitas pelo engenheiro José Guia, parecem-me considerações de bom senso e assentes numa realidade que é mal conhecida, mas que mais tarde ou mais cedo vai ser mais conhecida por força do impacto desses custos na fatura da É mais da uma energia. fatura que estamos a adiar? Estamos a adiar, agora começamos a sentir, porque o preço começa a subir, não é? Começa a agravar-se. Este ano para os consumidores é 3,tal%. Isto começa a ser mais que a inflação e vai, nos próximos anos certamente será cada vez mais. E, portanto, vamos pagar os custos de uma opção que poderá ter méritos, não se sabe bem, mas sobretudo o que tem para já é custos e custos elevados. E, portanto, agora o Governo intervir em que termos? O Governo não tem condições, o Governo não tem meios financeiros para o fazer. Quer dizer, para intervir, precisava ter meios financeiros para compensar eventualmente os produtores de energia da redução de custos para as empresas. Mas onde é que o Governo vai buscar o dinheiro para isso? Não tem. Portanto, não vejo qual é aqui exatamente a lógica desta solução por parte de uma entidade que neste momento está financeiramente bloqueada. Portanto, não me parece que esta solução tenha alguma viabilidade. Enfim, acho que é uma maneira de distrair a atenção para outros assuntos e tal, mas não me parece... Em relação à reforma do mercado laboral, que é o que mais se tem falado nestas reuniões de concertação social, o pedido, a exigência do Governo para que as empresas passem a contribuir para um fundo de indenizações é de alguma forma estar a transferir para as empresas uma competência que até agora era do Estado, ou parece-lhe sensato ser as empresas a contribuir para este fundo? Eu não percebo muito bem a lógica da criação deste fundo. Eu devo dizer que já vi especialistas, eu não sou especialista nesta matéria, portanto não posso emitir opiniões muito qualificadas, mas já vi grandes especialistas em direito de trabalho dizerem que esta solução do fundo era uma solução utópica e irrealista e, portanto, que não tinha grande viabilidade. E, portanto, eu também não percebo muito bem criar um fundo, as empresas vão contribuir para um fundo para depois andarem-se a financiar umas às outras. Aquelas que não têm a suportar esses custos vão financiar as outras a suportar custos de despedimento e depois quem é que vai ressarcir as empresas que contribuíram para o fundo e que não utilizaram o fundo? Há aqui um conjunto de uma solução que para mim tem alguns enigmas e, portanto, eu não percebo muito bem a lógica de funcionamento desta solução. Já vi que as empresas também não estão muito disponíveis porque a curto prazo, no imediato, representam um custo adicional para as empresas. Era mesmo isso que eu ia Poderá perguntar vir a beneficiar algumas. ao José Guia, enquanto empresário. Preocupa-lhe que este fundo represente um custo adicional para as empresas? Ainda há muitos enigmas, como diz aqui Tavares Moreira, para resolver em relação a este fundo? Muitíssimos enigmas, mas eu gostaria de começar pelo princípio. Isto resulta de quê? Resulta da circunstância de que foi criado no país e continua a ser instilado no país a ideia de que as empresas existem para despedir pessoas. A função da empresa não é despedir pessoas. Nós temos que nos preocupar muito mais em encontrar soluções para o aumento da capacidade produtiva, para o aumento da competitividade, para a melhoria das condições de trabalho e de segurança nas empresas, para criar emprego. É isso que nos deve preocupar. Em vez de estarmos preocupados, parece que isto é uma fábrica. É um conjunto, a nossa economia é um conjunto de empresas de vários elementos que o constituem, que está feito para despedir pessoas. Mas há muitos economistas que até defendem que ao ser mais fácil despedir, também é mais fácil contratar e que a precariedade nem é de todo má. Até dizem alguns empresários que a precariedade não é má. Marta, há várias particularidades no desenho, na estrutura da economia portuguesa. E ninguém a sério ainda encarou este problema. A nossa economia foi desvalorizada, foi reduzida drasticamente nos últimos anos a propósito de políticas que também são discutíveis, de receber dinheiro a troco Mas olhando da perda, agora da para perda estas de competências. propostas, José Guia, este fundo Olhando para estas si... propostas, estas propostas são desfocadas. Eu preferia que a concertação social
Aliás, a concertação social não. Cabe aqui também uma precisão. A concertação social, o Conselho Permanente, pertence a um órgão muito mais vasto que se chama Conselho Económico e Social. Eu preferia que antes destas coisas baixarem à especificidade das relações de trabalho, que no Conselho Económico e Social se discutissem as coisas que são importantes. Ou seja, não pode haver soluções para o desemprego sem empresas saudáveis e economia a crescer. Não pode haver economias saudáveis e a crescer sem políticas corretas. Não pode haver políticas corretas com governos incompetentes. Se os parceiros fossem chamados a discutir com o governo em sede de Conselho Económico e Social, como sabe, tem uma multidão de parceiros, não tem passado, enfim, na história dos anos, não tem passado de um palco que, para fingir que há diálogo. No fundo, sempre se faz. As políticas são definidas não por efeito dos conselhos, dos parceiros, dos contributos. Mas dentro do diálogo possível, aquele que diz que existe, o que é possível fazer agora? Mas é que o diálogo possível, este diálogo possível não é possível. Não é possível dar utilidade ao Conselho Económico e Social, dar utilidade ao Conselho Permanente da Concertação Social, nos termos em que isto está gerido. Aquilo é um conselho, portanto não é deliberativo. Também melhor fora que fosse. O governo é que tem que governar. Mas o governo... Mas são sucessivos. E ultimamente a situação tem-se agravado. Não liga nada àquilo que os parceiros sociais, os da economia real, dizem. Como eu já lhe disse várias vezes, é preciso que a gente se entenda. Não há conselho de concertação quando as pessoas falam linguagens diferentes. Não é possível conciliar, se quer que se entendam e que cheguem a uma conclusão, pessoas que utilizam para as mesmas palavras sentidos e significados diferentes. A solução para o mercado laboral não passa por estas medidas que o Governo está a apresentar agora. A criação do fundo, os tetos às indenizações... Claro que não. A prioridade é criar emprego, não é estudar as condições, nem negociar condições para indenizar pessoas que vão para o desemprego. Mas o que diz o Governo é que está a equiparar Portugal aos outros países da OCDE. Marta. É preciso que as pessoas saibam e digam e tenham consciência de que esta política que está a ser seguida está a olhar a realidade do avesso. Estamos a olhar para as consequências e não olhamos para as causas. Marta, se permite-me uma observação a este Rapidamente, respeito, peço-lhe, por favor. Um enquadramento económico disto. A visão que eu tenho deste problema é a seguinte. Aliás, eu sempre fui um defensor da agilização das relações do trabalho, do mercado de trabalho. Porque quanto mais ágil, quanto mais rígido for o mercado, mais caro é o fator e menos é um incentivo às empresas para empregarem pessoas. E, portanto, um mercado mais ágil, mais flexível, como às vezes se diz, mas eu prefiro dizer mais ágil, incentiva mais o emprego, favorece, portanto, a utilização do fator trabalho e é favorável para todos, para as empresas e para os trabalhadores. Agora, o problema para mim está nisto, é que neste momento criou-se um clima de tal modo desfavorável para as empresas, do ponto de vista financeiro, fiscal, de competitividade em geral, de custos de muitos fatores, que nós nos arriscamos, indo por este caminho, a criar em Portugal leis laborais praticamente selvagens para que as empresas possam sobreviver. E este é que é para mim o grande ponto. É que as empresas estão encurraladas num mecanismo de asfixia financeira e de todo um conjunto de desvantagens competitivas, que a única saída pode ser criar leis laborais quase selvagens e, portanto, para tentarem sobreviver. Ora, isto eu acho que é um caminho absolutamente inaceitável. Evidentemente, em Portugal, o grande problema, o grande bloqueio da competitividade é o Estado. É o peso da absorção de recursos por parte do setor público. Enquanto esse problema não for profundamente e decididamente atacado, a competitividade não se resolve. E, portanto, não muito é obrigada. Muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição do Meio-Dia. Eu só queria dizer que subscrevo inteiramente. O grande responsável pelos problemas nacionais é o peso do Estado. Muito obrigada, José Guia Tavares Moreira. Muito obrigada. Até à próxima semana.